Os Cavaleiros Templários. A Ordo Militae Equitum Templi, Ordem Militar dos Cavaleiros Templários, ou Pauperes Comilitionis Christi Templic Salomonici, Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Uma das mais célebres ordens militares da Idade Média, viu seu nascimento em uma fusão única de espiritualidade e militarismo. A história, repleta de mistérios e controvérsias, remonta ao século XII. Eles nasceram com o objetivo primário de proteger os cônegos do Santo Sepulcro, Canonici Sancti Sepulcri, e o próprio Santo Sepulcro, o túmulo de Jesus, e os peregrinos que visitavam Jerusalém, mais precisamente o caminho de Jafá e Cesareia, vítimas de ladrões em todo o percurso e, já na Terra Santa, dos ataques que os muçulmanos faziam aos reinos cristãos que as cruzadas haviam fundado no Oriente. O Papa Urbano II pregou a primeira cruzada em 27 de novembro de 1095, 10º dia do Concílio de Clermont. A motivação do Papa para ver tal expedição militar tomar forma veio do facto de os peregrinos cristãos, a caminho de Jerusalém, serem regularmente vítimas de abusos e até mesmo assassinatos. O Papa pediu, portanto, ao povo católico do Ocidente que pegasse em armas para ajudar os peregrinos e os cristãos do Oriente. Esta cruzada teve então como grito de guerra Deus vult, Deus assim o quer, e todos os que participaram na cruzada foram marcados com o sinal da cruz, tornando-se assim os cruzados, termo que só apareceu no Concílio de Latrão IV, em 1215. Esta ação resulta em 15 de julho de 1099, na captura de Jerusalém pelas tropas cristãs de Godfrey de Bouillon. A ordem foi fundada após a primeira cruzada por Hugo de Payens, em 1118, com o apoio de mais 8 cavaleiros, entre eles André de Montbard, tio de Bernard de Claraval, e Godfred de Saint-Omer. Bernard escreveu as regras dos Templários. Ele se baseou na ordem dos monges beneditinos: castidade, devoção, abdicação e fé. Aliás, os primeiros templários eram monges guerreiros, com o exclusivo propósito de lutar em nome de Deus. Eles também tinham o apoio do rei Balduíno II de Jerusalém, que os acolheu em seu palácio em uma das esplanadas do templo. Nasce assim os pobres cavaleiros de Cristo, que, por se estabelecerem no monte do Templo de Salomão, vieram a ficar conhecidos como Ordem do Templo e por Templários. Quem dela participava a Ordo Pauperes Comilitionis Christi Templic Salomonis, Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Seu propósito inicial era proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa após a primeira cruzada. A ordem combinava deveres religiosos e militares, com os membros fazendo votos de pobreza, castidade e obediência. Em 1129, o Papa Honorius, ou Honório II, oficializou a Ordo Templariorum por meio da bula Omni Datum Optimum. A relação estreita entre Hugo de Payens e a Ecclesia Catholicus, Igreja de Todos ou Igreja Católica, contribuiu para a aprovação papal. A ordem foi inicialmente abrigada no Mons Templi, Monte do Templo, onde, segundo a lenda, descobriram artefatos sagrados ligados à fé cristã. Os templários passaram a ser os guardiões de quase todo o tesouro da Europa e de relíquias valiosíssimas como o Santo Graal, o cálice usado por Jesus na última ceia. Sendo assim, a Igreja, vendo que eles estavam se tornando muito poderosos, fez o que sempre fez por quase 2000 anos com quem atravessasse seu caminho: matou e exterminou a ordem. No auge de seu poder, os templários acumularam vastas riquezas e influências, gerando desconfiança. Rex
Franciae, ou rei da França, Filippo Pulcrum, ou Felipe IV o Belo, endividado e temeroso de sua influência, acusou os templários de heresia, bruxaria e outros crimes. Em 1312, o Papa Clemens, ou Clemente V, pressionado pelo rei francês, dissolveu a ordem pela bula Vox in Excelso. Em Portugal, Rex Diniz I, ou Rei Diniz I, recebeu muitos templários após sua dissolução, permitindo que a ordem continuasse sob novos nomes, como a Ordo Militae Christi, Ordem Militar de Cristo. Esta ordem preservou parte das tradições e conhecimentos dos templários e desempenhou um papel significativo nas descobertas portuguesas. Os conhecimentos tecnológicos da ordem ajudaram a desenvolver a navegação portuguesa e fundaram a Escola de Sagres, a maior escola de navegação do mundo, depois da escola viking. Os templários inspiraram outras ordens militares, como Fratres Hospitalis Sanctis Ioannis Hierosolimitani, Cavaleiros Hospitalários, e os Teutoniti Fratres Domus Hospitalis Sancti Mariae Teutonicorum in Jerusalém, Cavaleiros Teutônicos de Santa Maria de Jerusalém. Os teutônicos focaram-se no norte da Europa, enquanto os hospitalários, também conhecidos como Ordo Equitum Maltae, Ordem dos Cavaleiros de Malta, dedicaram-se a serviços médicos e hospitalidade. A história da Ordo Militae Templi, Ordem Militar dos Templários, é um épico de fides virtus et tragedia, fé, coragem e tragédia. Desde suas origens humildes em Jerusalém até sua dissolução sob acusações controversas, a ordem deixou uma marca indelével na história medieval. Seu legado vive nas lendas, simbolizando uma época em que a devotionis religionis, ou devoção religiosa, se misturava com a vocatio militae, vocação militar, para a defesa das frontes cristãs. Da Pacem Domini, atribuído a diversos compositores e frequentemente associado ao canto gregoriano, é uma súplica pela paz divina. Este hino, por sua própria essência, ressoa com os ideais templários, cuja missão era, em última instância, estabelecer a paz na Terra Santa. A melodia e as palavras que invocam a paz refletem a busca espiritual dos templários, que acreditavam que sua luta estava em consonância com um propósito divino. A tradição do canto gregoriano, com sua simplicidade e contemplação, servia como um pano de fundo musical para as práticas religiosas dos templários. Dentro dos muros das suas fortalezas e capelas e monastérios, esses cavaleiros elevavam suas vozes em cânticos que ecoavam pela pedra fria, unindo-se em harmonia com a espiritualidade que permeava sua ordem. A ligação entre os cavaleiros templários e da Pacem Domini é mais que uma coincidência histórica. É uma manifestação da interseção entre fé e música, onde os cavaleiros viam na melodia uma extensão de suas aspirações espirituais. A paz procurada tanto nos campos de batalha quanto nos coros eclesiásticos convergiam na mesma esperança de transcender a turbulência do mundo. Em resumo, a história dos Cavaleiros Templários e a ressonância de Da Pacem Domini contam uma história de busca espiritual e comprometimento. Esse elo intrínseco entre a vida militar, devoção religiosa e expressão musical destaca como o misticismo e a música entrelaçados transcendem os séculos, ecoando a busca eterna pela paz.